verso 10. Provérbios, capítulo 24, verso 10. O telão hoje não está ligado, porque como caiu chuva aqui, nós, por uma questão de precaução, achamos melhor. Caiu muita água, né? Não vamos ligar o telão. Então você, por favor, abra sua Bíblia aí. Você abra sua Bíblia para acompanhar junto comigo o texto Provérbios 24, nós vamos ler o versículo de número 10. Provérbios 24, cadê o meu aqui? Versículo de número 10. O texto diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será. Eu vou repetir novamente. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Bote a mão no coração, feche os olhos e vamos orar. Pai, eu quero consagrar aqui, ó Deus, esse momento nas suas mãos. É o momento da sua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, Pai. Ó Deus amado e querido, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento nas tuas mãos para transmitir sua palavra, de modo que o seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita um embalo e diga glória a Deus. Irmãos, é um fato que todos nós estamos enfrentando um tempo difícil. Tem sido de fato um tempo difícil, desafiador, com a questão da pandemia, os lockdowns da vida, pessoas amigas que nós conhecemos que adoeceram, algumas partiram, problemas na questão da economia, na questão da política. Meu Deus, quanta coisa acontecendo, tudo de uma vez só. Eu quero falar com você de como nós devemos, como servos de Deus, agir em uma situação assim. Como nós devemos agir em situações difíceis, que podem acontecer de uma maneira global, como está acontecendo, ou pode acontecer na sua casa, na sua família. Como que nós devemos proceder como igreja, como servos de Deus? Como nós devemos agir em tempos assim, de angústia? Quando eu leio esse texto aqui de Provérbios 24, 10, eu imagino um pai. Eu não sei se você tinha, pode baixar um pouquinho mais o volume. Eu não sei se você tinha um pai que quando você apanhava em casa, quando você apanhava na rua e que você ia para casa chorando, né? E falava: meu amigo me bateu, minha amiga. O que é que muitos pais falavam? Volta lá e resolve o problema, senão vai apanhar aqui em casa. Quem aqui já teve um pai assim? Diga aleluia. Quando eu leio esse texto, eu vejo Deus como pai falando: você é um homem. Você é um homem, vai lá e luta no meio dessa batalha. Imagina só comigo. Vamos avaliar o texto. Se você se mostrar frouxo, sua força vai ser pequena. O que eu imagino é Deus como nosso pai dizendo: vai lá e luta. Vai lá e encara. Não baixa a cabeça. Nós, como povo de Deus, como igreja, nós precisamos nos levantar e guerrear, nos levantar e batalhar. É um fato que existem adversidades, de que existem lutas, mas o que Deus está falando para nós é: vai lá e luta, posicionem-se. Nós precisamos, como filhos de Deus, não nos mostrar frouxos, mas nos mostrar valentes. E eu quero que você diga para o vizinho que está do seu lado: levanta a sua cabeça, porque você é um valente de Deus.
Cadê as mulheres corajosas e valentes aqui dessa igreja? Com aquela vozinha fina e abençoada. Diga aleluia! Aí, ó, viu? Como é que eu sei? Mas sabe, irmãos, ô Renata, que bom ver você aqui, Renatinha, aleluia, que bênção. Mas deixa eu falar, como é que nós vamos agir de uma maneira corajosa nesses tempos difíceis? Eu quero dar aqui algumas orientações da palavra de Deus para poder alimentar você a ser esse corajoso, essa corajosa nos tempos difíceis, a não ser frouxo, a não ser frouxa nos tempos difíceis. Como é que eu faço para ser? Eu quero que, em número 1, você confie que no meio dessa batalha, você não está sozinho, você não está enfrentando essa luta sozinha, Deus está contigo. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31:6, Deus está dando uma palavra para o povo que estava saindo de uma pressão de quando eles eram escravos de Faraó. No meio da pressão, Deus diz para o seu povo que está saindo do Egito: sejam fortes e sejam corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, Ele nunca os deixará e nunca os abandonará. Posso falar uma coisa para você, irmãos? Nós precisamos de ter a confiança, a fé, a convicção de que Deus está conosco. Você levanta, acorda de manhã e vê o mundo desabando, mas você tem uma convicção: cara, Deus está comigo, Deus não me desamparou, eu vou caminhar até o momento que Deus quer que eu caminhe, e eu vou com a coragem, com a fé e com a convicção de que Ele está comigo. Quem pode dizer um amém sobre isso? Eu não estou sozinho. Você não está sozinha, minha irmã. O negócio está vindo de maneira violenta sobre você e sobre a sua casa. Você não está sozinho, você precisa ter essa convicção. Meu irmão, a pressão está vindo de todos os lados. Você não está sozinho, tenha essa convicção. E aí, quando nós temos a convicção de que nós não estamos sozinhos, nós não ficamos medrosos. Nós somos tomados por coragem, somos tomados por fé, por ousadia. Você está no meio da batalha e você saber: eu não estou com a minha força apenas, eu estou com a força de Deus que está agindo junto comigo, está agindo através da minha vida. A segunda coisa que nós devemos fazer nesse tempo difícil é utilizar com sabedoria os nossos lábios. Nos tempos de angústia, as menininhas lindas, pode ficar quietinha aí, por favor? Obrigado, tá bom? Preste atenção aqui na palavra que vocês vão ser abençoadas, tá? Nós precisamos utilizar com sabedoria o poder dos nossos lábios. Eu não posso, no tempo de angústia, eu ficar utilizando os meus lábios sem sabedoria. Provérbios 18:21 diz de que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Eu posso mudar a realidade aqui no meu interior com aquilo que eu falo. E quando eu mudo a realidade no meu interior, pode estar acontecendo o que for no exterior. Eu me torno inabalável, eu me torno um homem forte, eu me torno uma mulher forte, guerreira, porque o meu interior está firmado. E o nosso interior fica firmado quando usamos com sabedoria os nossos lábios. Joel capítulo 3 versículo de número 10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Tem hora que você tem que conversar com você mesmo e falar: levanta a cabeça, reage, vamos lá, acorda. Você vai entregar os pontos assim?
Você vai se entregar para a depressão e para o desânimo e para a tristeza dessa forma? Ei, levanta a cabeça, você tem que conversar com você mesmo, você está me entendendo? Por quê? Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Esses dias, eu estava dando uma volta de bicicleta, e aí, misericórdia, falei, Senhor, não deixa vir isso aí não. Aí vem um monte de cachorro. Quem aqui já estava andando de bicicleta, o cachorro avançou em cima, você ficou traumatizado? Diga, ai. Quando eu vejo os cachorros lá, eu já fico, Satanás está repreendido, está repreendido. Vocês estão rindo? Senhor, não deixa não. E aí veio um malhadinho, sabe aqueles malhadinhos, aqueles cachorrinhos malhadinhos, vira-lata, preto e branco? Os bichinhos são violentos, né? Você está rindo, é? E aí ele veio, eu falei assim, cara, esse bicho vai pegar na minha canela. Mas eu parei assim, eu dei um grito, falei, sai daqui! E escute, na mesma hora eu lembrei desse versículo. Se você, quando você tem um cachorro vira-lata correndo atrás de você, se você ficar com medo, aí mesmo que ele vai para cima de você. É assim ou não é? Assim é com Satanás. Se as lutas se levantam, se as pressões elas começam a acontecer e você começa a recuar, parece que elas crescem, elas começam a avançar mais em cima de você para te engolir. Então é por isso que nós não podemos nos mostrar frouxo no dia da angústia. No dia da angústia eu preciso levantar e dar um grito, sabe? Dar um grito de guerra, dar um grito de batalha, dizer não vai ficar assim, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou reagir, ei, por favor. Não se mostre frouxo numa hora como essa, que as pessoas querem ver os servos de Deus se levantar como guerreiros e como guerreiras. Não se entregar. As pessoas que sempre nos viram falar de Deus, do poder de Deus, elas querem olhar nos nossos olhos e ver agora a nossa fé, a nossa coragem, a nossa ousadia, crendo no Deus que nós falamos. Pastor, mas é tão difícil? É verdade, é difícil. Mas algo aqui dentro de você tem que queimar mais forte, dizendo, eu não vou me entregar. Algo aqui dentro de você tem que queimar mais forte e dizer, eu vou levantar a cabeça e eu vou reagir. Porque se você se entrega, você coloca a perder as coisas boas que Deus tem para a sua vida, as coisas boas que Deus tem para a sua família e as coisas boas que Deus tem para as pessoas que estão à sua volta, que Deus quer usar você para ser um canal para elas. Fale coisas boas. Diga que você acredita que logo, logo Deus vai colocar as coisas em ordem. Diga que Deus é bom. Diga que Deus é poderoso. Será que no meio de uma tribulação e de uma luta, de uma situação difícil, você pode levantar sua mão para o alto e dizer, Deus é bom? Diga comigo, Deus é bom. Isso. Então quando alguém começa a falar, olha quanto problema, olha quanta coisa, você fala assim, querido, Deus é bom. Comece a utilizar da sua fala e dos seus lábios para atrair as coisas que você quer experimentar sobre a sua vida. Se a Bíblia diz de que a língua tem poder para gerar vida e para gerar morte, eu vou utilizar a minha língua então para poder gerar vida. Eu não vou ficar falando de morte, eu vou ficar falando de restauração, eu vou ficar falando de cura, eu vou ficar falando de milagres, eu vou ficar falando de vida, eu vou usar os meus lábios para isso, para vida. A igreja precisa se levantar dessa forma, nós precisamos nos levantar assim. Terceiro ensinamento, para podermos superar os momentos de angústia e de luta, nós precisamos de proteger a nossa mente. Coloque a mão assim na sua cabeça e diga, Senhor, guarda minha mente, protege meus pensamentos.
Fala aí em nome de Jesus. Porque, irmãos, se eu não guardar os meus pensamentos, se eu não guardar a minha mente, eu vou ser tomado por um sentimento de fraqueza, por um sentimento de medo, por um sentimento de impotência. É por isso que precisamos guardar a nossa mente. Provérbios 23, 7 diz: assim como você pensa, assim você é. Se eu não guardo a minha mente, eu começo a pensar: ai meu Deus, eu estou tão apavorado. Quantas vezes eu já vi algumas pessoas conversar: estou tão apavorado, ai eu estou tão... Assim como você pensa, assim você é. Então o que eu tenho que aqui fazer para proteger o meu pensamento? Eu preciso, para proteger o meu pensamento, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu alimento dentro de mim. Para você proteger seus pensamentos, eu tenho uma dica para dizer para você aqui: pare de ficar na frente da TV vendo as desgraças do noticiário, porque você só vai alimentar a sua mente de medo. Parabéns para vocês que vieram hoje para esse culto para receber uma palavra não que produz medo, mas uma palavra que produz esperança, uma palavra que produz fé, uma palavra que gera em você ânimo, uma palavra que te dá coragem para você avançar e ser o melhor que você pode ser na sua vida. É assim que você protege sua mente. Alimenta sua mente disso. Para eu proteger a minha mente, eu preciso de proteger os meus ouvidos. Olha, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu vou repetir, não é só para esse tempo de agora, sempre na minha caminhada. Vira e mexe, tem algumas pessoas que quer conversar isso ou aquilo para poder desanimar. Eu aprendi, eu meio que sou especialista a sair na tangente, sabe, mudar de assunto e vir aqui e tal. E por quê? Porque eu sei quais são as coisas que eu escuto que me desanimam. Eu sei quais são as coisas que eu escuto que roubam a minha esperança. Então eu vou proteger os meus ouvidos. Proteja o seu. São tantas lutas que você tem para enfrentar. São tantas batalhas que você está precisando lutar em prol da sua própria vida e da sua família, e você vai deixar mais coisas ficarem entrando no seu ouvido para poder roubar suas energias? Não deixa não, meu querido. Proteja o seu ouvido. Você não precisa ser mal educado com ninguém, mas muda de assunto. Sabe, fala uma coisa boa, falar uma coisa ruim, você entra no meio do assunto e fala uma coisa boa. Se torne um especialista nisso. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Quais foram os 3 ensinamentos que eu passei? Primeiro, confie que você não está sozinho. Segundo ensinamento, utilize o poder dos seus lábios. E terceiro ensinamento, proteja a sua mente. Qual o 4º ensinamento, pastor, para eu vencer os momentos de angústia? Se eu quero vencer os momentos de angústia, eu preciso renovar as minhas forças em Deus. No meio de tanta pressão, no meio de tantas batalhas, nós cansamos. Então existem pessoas que estão cansadas. Talvez você está aqui e está cansado. Está cansado, é tanta luta, é tanta pressão, é tanta coisa que você ouviu, é tanta coisa que você enxergou, é tanta coisa que você já vem enfrentando às vezes que você está cansado. Você está cansada, essa é uma realidade que acontece com todos nós. Existem momentos que eu também me sinto cansado, mas sabe o que eu faço, que eu quero orientar você a fazer? Renove as suas forças em Deus. Mais uma vez, parabéns para você que veio aqui, porque você veio aqui com um propósito. Eu acredito que esse propósito é renovar as suas forças em Deus.
Quando nós caminhamos da nossa casa para o culto e viemos até a casa do Senhor, existe um propósito. Eu preciso naquele lugar encontrar Deus, e eu vou encontrar Deus para Ele renovar minhas forças. A Bíblia diz em Isaías 40, a partir do versículo de número 29. Isaías 40, a partir do versículo de número 29, diz assim: o Senhor dá força para aquele que está cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Renove suas forças em Deus. Sabe como é que eu faço para renovar minhas forças em Deus? Eu tiro um tempo de oração com Deus na minha casa. Ore lá na sua casa. Você está orando na sua casa? Minha irmã, você está orando? A voz da sua oração na sua casa precisa ser mais intensa do que a voz do jornalista. A voz da sua oração precisa ser mais intensa do que as vozes que vêm para te desanimar. Assim você renova as suas forças. Sabe como é que você renova as suas forças em Deus? Participando da sua célula. Não pode participar no presencial, participa online, mas vai ali porque você renova as forças. Um ligado com o outro renova as forças. Quer renovar suas forças? Sai da sua casa e vem cultuar a Deus. Não dá por causa da restrição de cultuar a Deus aqui presencialmente? Bota o culto, senta no sofazinho da sua casa. Igual tem um monte de irmão aqui assistindo aqui, ó, especificamente sentadinho no sofá da casa ali para poder receber a palavra de Deus e ser renovado pelo poder de Deus. Mas seja conectado com o Senhor, com a palavra de Deus, com a igreja de Jesus. Isso renova as forças. Isso renova o ânimo. Quinto ensinamento: se eu quero vencer os momentos de angústia, eu preciso me espelhar em bons exemplos. Como assim, pastor? Você não vence o tempo de angústia se tornando forte olhando para quem enfraqueceu. Você não se torna corajoso olhando para quem afrouxou. Você se torna corajoso olhando para quem é corajoso. Você se torna valente olhando para quem é valente. Então eu quero encorajar você a se espelhar em bons exemplos. Você não pode tirar como parâmetro para você aquelas pessoas que estão indo para baixo. Você tem que tirar como parâmetro aqueles que mesmo diante da luta, rapaz, esse cara não desiste. Olha a coragem dele, olha a ousadia dela, olha como é que essa pessoa mesmo na luta, rapaz, olha, isso me inspira. Esses dias, eu não sei o que foi, que a gente estava conversando sobre a escola das crianças. A Ana Beatriz falando lá de, acho que foi uma prova que foi se fazer online e tal, e aí um monte de gente não conseguiu chegar na média, e aí ela fala, não, mas 90% da turma não conseguiu. Eu falei para ela bem assim, mas teve alguém que conseguiu? Eu acho que teve. Eu falei, pois é, então eu vou te ensinar. Sempre como parâmetro você tem que tirar quem conseguiu e não quem não conseguiu. Você tem que tirar como parâmetro para você o exemplo de quem consegue, não de quem não consegue, independente da quantidade de quem não consegue. Quem está entendendo aqui? Não é porque a multidão não consegue que o meu parâmetro é a multidão, não. Pode ser um, mas alguém conseguiu, o meu parâmetro é esse um que conseguiu, é esse exemplo que eu vou seguir. Porque, meu irmão, se for olhar a multidão e a massa, está todo mundo enfraquecido, depressivo, pensando em suicidar,
pensando em desistir da vida. E aí imagina se todo mundo segue todo mundo. Então eu quero aqui encorajar você a olhar. Talvez você está numa situação assim. Pastor, eu estou meio depressivo, estou meio apavorado, estou meio desanimada. Eu quero aqui encorajar você a olhar quem está saindo disso, quem está reagindo, quem está crescendo, quem está orando, quem está vindo para a igreja, quem está buscando, quem está sendo fiel. Olhe essas pessoas e se espelhe nelas. É isso nos ajuda a vencer e a enfrentar os momentos difíceis. E o sexto ensinamento: para vencer os momentos difíceis, eu preciso ser perseverante. Bata no seu peito assim e profetiza sobre você mesmo: eu profetizo em minha vida perseverança. Diga: eu sou perseverante. Ô irmão, é nessa hora, é nesse tempo de agora, que a igreja precisa mostrar perseverança. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos mostrar perseverança. É isso que vai fazer a diferença. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sejam pacientes no meio da tribulação. Esses dias, acho que foi hoje de manhã, eu vi alguém colocar bem assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Será que o amanhã é hoje? Na verdade, esse amanhã é o tempo de Deus. A Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, é porque depois de um tempo a alegria vai se manifestar. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós podemos passar um tempo de tribulação. Essa tribulação tem um fim. Essa tribulação tem o seu final. Eu não sei como é que vai ser esse final, mas eu sei que ele vai acabar. E para aqueles que servem a Deus, vão experimentar um final feliz, glorioso e maravilhoso. O final vai ser feliz, glorioso e maravilhoso. O segredo é perseverar. Esse é o segredo. Nós precisamos perseverar. O apóstolo Paulo, ele falou algo para a igreja de Tessalonicenses que eu achei muito fantástico e deve servir para nós, para a igreja do tempo de hoje. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: por essa causa nos gloriamos entre vocês, igreja de Deus. Ele está dizendo: olha, eu agradeço a Deus, eu estou dando glória a Deus pela vida de vocês. Parece que ele estava falando sobre o povo da unção do crescimento, né? Glória a Deus pelo povo da unção do crescimento. Diga aleluia. Por essa causa nos gloriamos entre vocês, igreja de Deus, pela perseverança e fé que vocês têm mostrado em todas as perseguições e tribulações que vocês têm suportado. Glória a Deus pela vida do homem que mesmo diante de muita luta, ele permanece perseverante e fiel servindo ao Senhor. Glória a Deus pela mulher que está aqui, presencial e aí online, que tem passado uma luta violenta, mas ela persevera sendo uma mulher de Deus e serva do Senhor. Mesmo quando parece que ele não vai ter mais força nenhuma, quando parece que ela não vai ter mais força nenhuma, lá dentro da sua alma ela grita com ela mesma e ela diz: mas eu vou perseverar, mas eu vou perseverar. Tá difícil, mas eu vou perseverar. Tá pesado, mas eu vou perseverar. Tá muito doloroso, mas eu vou perseverar. Glória a Deus pelos homens e mulheres que perseveram na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Que mesmo diante de tantas coisas, você tem se mantido firme, perseverante, servindo ao seu e ao meu amado Senhor. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: não se mostre frouxo. Não se mostre frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você em algum momento teve um pai ou uma mãe que falava para você, ó, vai lá e briga, que você escute a voz de Deus no meio da luta dizendo para você, olha, lute pela sua família, lute pelos seus sonhos, lute pela sua vida, lute pela sua salvação, lute. Eu quero tirar um tempo para orar com vocês. E logo quando nós acabarmos de orar, eu quero entregar por família, para cada família que está aqui, um vidrinho com óleo consagrado, para você ungir sua casa, para você ungir os seus familiares e dizer lá, o inimigo não vai tocar na minha família, o inimigo não vai tocar na minha casa. Por quê? Você é um homem corajoso, uma mulher corajosa e que está de pé para batalhar. Vamos ficar de pé. Ô Espírito Santo, nós clamamos nessa hora pelo teu agir, pelo teu sobrenatural, pelo teu poder. E eu quero que você abra a sua boca para clamar, que você abra a sua boca para buscar nessa hora, pelo renovo do Senhor, pelo renovo do Espírito Santo. Você que está em casa aí, acompanhando de casa, clame a Deus dentro da sua casa, marche dentro da sala da sua casa, começa a marchar dentro do seu quarto e a declarar de que a sua casa é consagrada a Deus, de que a sua família é consagrada a Deus. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, expulsa esse espírito de medo, esse espírito de depressão que tem tentado assolar a sua vida, essa frieza que tem tentado alcançar seu coração, expulsa isso, repreende esse mal, repreende esse espírito de confusão que tem se instalado para perturbar seu casamento, para perturbar a vida dos seus filhos. Expulsa isso. Você é guerreiro, meu irmão, você é uma guerreira, minha irmã. Então abra sua boca para batalhar, abra sua boca para guerrear, em o nome de Jesus. Satanás, eu repreendo agora, em nome de Jesus, repreende todo o mal. Aleluia.